Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje recebemos Mariana Arcuri, diretora do Centro de Ciências da Saúde do Unifeso, acompanhada da estudante de graduação em Medicina, Paula Pereira. Elas vão conversar conosco a respeito de um novo programa na área da saúde na instituição. E, na sequência, conversamos com Maria Terezinha Oliveira, que vai falar sobre a greve dos professores em todo o país. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem chegou agora, estamos com Mariana Arcuri, diretora do Centro de Ciências da Saúde do Unifeso, e com a estudante Paula, estudante do curso de graduação em Medicina, Paula Pereira. E sejam muito bem-vindas, Mariana, Paula. O Unifeso possui um núcleo de estudos diagnósticos e ações em saúde, que é esse novo programa. Mas como que esse programa funciona? O que ele é exatamente? O NDS, a gente chama de NDS, esse núcleo de estudos, diagnósticos e ações em saúde, é uma iniciativa que começou até dos próprios estudantes, que sentiam necessidade de ter um espaço para que entre eles, entre os diferentes cursos de graduação, pudessem discutir problemas relacionados à saúde pública, do município, da região. Então, hoje em dia, agora, nesse momento, a gente começou em fevereiro e a gente agora está com 9 estudantes do curso de enfermagem e do curso de medicina. E é um trabalho muito legal, porque a gente primeiro está olhando para o município de Teresópolis e para a região serrana e tentando identificar nessa região situações de saúde que a gente como escola, o Unifeso como escola, possa ajudar os gestores públicos a intervir nos resultados, no que a gente chama de indicadores de saúde. Então, assim, como que a gente estuda a qualidade dos serviços prestados do SUS, como que a gente estuda a saúde de uma população. Então, esse grupo está fazendo diversos estudos e está pensando aí de que maneira que a gente pode ajudar no desenvolvimento da região. E qual o impacto dessas ações na formação dos estudantes, não só do curso de graduação em medicina, mas também em todos os outros cursos que o Unifeso oferece nesse campo da saúde? O NDS começou como um programa, né? Ele começou como um projeto, depois ele se transformou em um programa. Ele foi constituído como núcleo justamente para que os estudantes tivessem essa experiência interdisciplinar. Então, é como se construíssem equipes multiprofissionais mesmo. Dessa forma, é um espaço onde eles podem discutir situações de todos os pontos de vista. Então, como que um enfermeiro pode intervir numa determinada campanha, qual é o papel do médico, qual é o papel do farmacêutico. Então, é claro que então, isso são equipes formadas de estudantes de várias áreas dentro da saúde. Isso, exatamente. A ideia é colocar em prática também o que as próprias diretrizes curriculares nacionais do MEC falam sobre essa formação. Fala que o estudante da área da saúde, de maneira geral, ele tem que aprender a trabalhar em equipe, ele tem que saber lidar com as competências de cada uma das profissões, que cada um tem o seu espaço. Então, é um momento de muito trabalho e muito gratificante nesse sentido. Além disso, eles também estão estudando coisas muito importantes. Então, um levantamento, por exemplo, do perfil que a gente tem hoje, geográfico, político, social, de toda a região serrana, e a partir daí identificar quais são os gargalos na saúde, qual é o número de famílias cadastradas, de que maneira que eles, entre essas profissões, esses grupos diferenciados, podem tentar intervir para ajudar a população, é muito, muito interessante. O que acaba qualificando, sem dúvida, a saúde, né, no município, o atendimento da saúde, através da participação da universidade, dos estudantes, da pesquisa, né? A ideia é justamente por isso que a gente criou esse núcleo. Para que essas atividades sejam atividades transversais a todos os currículos,
para que sejam atividades que, por serem interessantes e colocarem o estudante em situações frente a diferentes conflitos, né, do ponto de vista social e econômico, principalmente, né, porque isso interfere diretamente na qualidade da saúde das pessoas, para que eles aprendam efetivamente, né, como se sensibilizar em relação à experiência do outro, em relação à realidade do outro, de que maneira que, então, fazendo essa atividade, ele pode praticar ser o profissional de saúde. A gente já trabalha dessa forma no fundo, nos currículos, né? Tanto que até o currículo da medicina, por exemplo, aproveitando que Paula está aqui, que é da medicina, o currículo da medicina é um currículo integrado. Então, a gente não tem disciplinas, né? O estudante não estuda anatomia para depois estudar fisiologia, separado da clínica, etc. É um currículo integrado, que integra a teoria com a prática, de maneira muito intrínseca. E, no fundo, ele atua, esse currículo, na lógica da educação pelo trabalho. Então, já é uma prática dos estudantes irem para o mundo do trabalho, no campo do trabalho, onde as pessoas estão, para aprender a cuidar das pessoas. Isso Quer a dizer, gente não já é uma faz. teoria depois, uma aplicação prática, Não, né? não. Já no início do curso, logo nos primeiros períodos, o estudante já está exposto a essas práticas, né? É porque as pessoas pensam que currículo integrado é uma coisa assim, que integra as disciplinas, mas não, integra a prática com a teoria. É na prática que os estudantes significam aquilo que eles aprendem. E isso é fundamental, porque o foco do Unifeso para formar profissionais de saúde, ele é o foco voltado para o profissional que cuida do outro. Então, o cuidado ele tem que estar central aos cursos, de maneira geral, né? E o cuidado não se aprende em sala de aula ou no laboratório. O cuidado se aprende com a pessoa, né? Cuidando, enfim, da dona Rita, cuidando do seu Rodolfo, é assim que a gente vê. E é óbvio que também tem a questão técnica, né, de investigação, que é inerente às instituições de ensino superior, e que então não é só vivenciar aquela situação de saúde, né? Aprender a intervir, estudando o que são indicadores de saúde, estudando o perfil epidemiológico de uma determinada região. Isso é muito importante, né? Porque é um curso superior, então a parte de pesquisa, de investigação, ela tem que estar presente. O mais importante, em resumo, eu diria que é um grupo que vai ajudar a fortalecer as atividades multiprofissionais dentro dos nossos cursos. É um grupo que vai apresentar um seminário, cujos primeiros resultados serão a análise, como eu já te falei, dessa região serrana, na própria Comissão de Integração Ensino-Serviço da região serrana. A CIES, que é um órgão vinculado ao Estado, que a gente tem representação. Então, isso vai ser apresentado também para de maneira geral, os secretários de saúde da região, né, nas reuniões da CIR, né? Então, que é a Comissão Intergestora Regional. Então, na realidade, a gente vai estar colocando à disposição do gestor público os resultados desse estudo, exatamente, e fazendo propostas em relação a ações que possam ser feitas, né? Então, acho que vai ajudar. E Paula, como que você, enquanto estudante, né, como é que você está vivendo esse processo, está participando dessas atividades? O que você está achando? Bom, então, como a própria professora Mariana disse, desde o nosso primeiro período nós já fomos inseridos na prática. Então, enquanto numa faculdade que não tem esses currículos integrados, nós aprenderíamos várias doenças, desde diabetes, hipertensão, aquela coisa bem assim, bem encaixotada, que é como a gente diz na faculdade, você aprende o próprio protocolo, como tratar. Nós, na prática, aprendemos que não é a diabetes que você tem que tratar, não é o diabetes, não é a doença, é a dona Rita que está na casa dela, que chegou lá e que talvez ela nem saiba ler, então você não vai passar para ela tal remédio, você tem que recortar talvez a caixinha do remédio para desenhar para ela entender o que ela tem que tomar. Então isso é muito importante. Você aprende de duas formas, no próprio livro e você também aprende na prática, porque aquilo vai passar a ter um sentido para você. Então a forma de memorização para nós estudantes fica bem mais fácil. Nós nos tornamos mais humanizados, nós não estamos tratando apenas patologia, nós estamos tratando pessoas. E agora no núcleo, como a Mariana explicou, que nós estamos tentando intervir na sociedade,
Porque assim, por exemplo, eu quero ser médica, mas talvez eu não tenha que ajudar a população somente tratando quem chega no hospital doente. Eu posso agir de outras formas, como nós estamos agora fazendo várias atividades, tentando sensibilizar a população de outras formas, fazendo prevenção, fazendo campanhas. E eu também estou aprendendo a como interagir com outros profissionais de saúde, que os enfermeiros também podem nos ajudar, os farmacêuticos. Então, nós estamos aprendendo a ter um trabalho muito integralizado, assim, multidisciplinar. E então essas atividades práticas, né, elas incluem essa ida até as comunidades, como que exatamente é feita essa eleição de aonde as atividades são realizadas, as pessoas podem solicitar isso, como que é? A gente está fazendo as duas opções, né? A gente vai a campo e também a gente está com os ouvidos abertos a quais são as necessidades, tanto do município, da região, como dos gestores. Então, eu acho que até vale a pena comentar que a gente essa semana, ela foi uma semana muito importante, né? Uma semana que a gente completa praticamente um semestre de ação do núcleo, né? E há pouco a gente assinou o COAPES, né? O Contrato Organizativo de Ação Pública, né? Ensino-Serviço. Com essa parceria bem estabelecida, estruturada entre o município de Teresópolis e a FESO, a gente consegue fazer essa via de mão dupla justamente. Então, o secretário de Saúde tem feito reuniões com a gente praticamente toda semana. Para garantir esse espaço exatamente, também, ele né, diz o que ele precisa. Olha, eu sinto necessidade disso, eu preciso que vocês analisem esse dado, enfim. Então, é muito importante que o gestor público saiba o que ele quer procurar também, né? A escola não quer chegar com nada pronto para apresentar para o gestor público. O gestor público cuida da saúde e a gente auxilia, enfim, no que puder. Meu estudante se forma mesmo vivenciando isso. Então, agora, nesse momento, a gente está fazendo várias coisas. Uma é vivenciando o que seria do ponto de vista de um gestor. Como que um gestor chega num município e analisa a situação de saúde do município. Então, eles estão divididos em grupos dentro do núcleo, estudando isso, na região serrana e em Teresópolis. No segundo momento, a gente está identificando, do ponto de vista Brasil, quais são as questões mais relevantes hoje em dia, que estão mais na mídia, que estão chamando mais atenção, ou então que efetivamente estão acometendo mais a população, seja ela qual for. E daí a gente tirou a nossa primeira campanha, né, que é a campanha de prevenção do H1N1. E a terceira coisa é se preparar efetivamente com a parte didática, com a parte de apresentação dos resultados, de análise dos resultados, né? Além de pensar na gestão, além de pensar na ação, né, porque seria o estudo, diagnóstico e ações em saúde, para apresentar os resultados para os gestores em si. E exatamente quando a gente fala assim nessas campanhas, e principalmente agora no inverno, né, há uma preocupação muito grande na mídia, de uma forma geral, com a questão do H1N1. Mas o que é exatamente o H1N1? H1N1 é interessante, né, porque todo mundo fala. Está na televisão, qualquer lugar que você ligue a televisão, qualquer canal, ele está falando sobre H1N1, mas a impressão que a gente tem é que a maioria das pessoas, no fundo, não sabe nem o que é. Então, se você perguntar efetivamente o que é H1N1, eu acho que na maioria das pessoas não sabe e não sabe do que se trata, não sabe a diferença e tal. É um vírus, né? É um vírus e é a respeito da prevenção da sua doença que a gente começou a trabalhar, né? Não sei se, Paula, você quer falar da campanha que a gente está fazendo? Bom, nós escolhemos o H1N1 porque era realmente o assunto de maior relevância agora no inverno. E é um assunto que nós podemos intervir de forma satisfatória. Não adianta ser um assunto que está popular e se a gente não puder fazer nada. Mas o H1N1, nesse sentido que a Mariana está falando, geralmente as pessoas ficam, nossa, teve morte por H1N1, estão falando de vacina, mas o que é o H1N1? Ninguém sabe. Fala, gripe suína, mas assim, sabe? São várias nomenclaturas e apelidos e tudo. E são palavras soltas, assim, H1N1, vacina, morte, mas o que, sabe? Então, a nossa campanha, a gente tentou passar para a população que o H1N1 é um vírus que transmite gripe, como qualquer outra gripe que nós temos todos os anos, praticamente. Todo mundo falta serviço por causa de uma gripe. Então, a diferença do H1N1 para as outras gripes é que nem todas as pessoas têm defesa o suficiente para matar o vírus
E, enfim, e ter uma imunidade suficiente, algumas pessoas não têm e acabam morrendo por causa disso. E as principais pessoas que têm essa defesa reduzida seriam gestantes, pessoas com mais de 60 anos, idosos, crianças pequenas e pessoas que já têm alguma doença crônica, por exemplo, diabetes, pessoas com doenças de base Então estão mais suscetíveis a estariam pegar. mais suscetíveis a pegar, porque o organismo não estaria apto o suficiente para combater o vírus sozinho. Então, essas pessoas, a gente já pode falar dos sintomas. Os sintomas seriam de uma gripe comum. A diferença é que, na maioria das vezes, eles seriam mais intensos e seriam mais abruptos, principalmente comparado a uma gripe comum, em pessoas suscetíveis, porque pessoas que não são suscetíveis talvez tenham o H1N1 e não tenham percebido. Confundam com uma gripe normal, sabe? Às vezes nem manifestam sintomas. Entendi. Então são esses grupos de risco que tem que tomar mais cuidado. Se iniciar uma febre alta acima de 38 graus, assim, do nada, muito rápido, com tosse, coriza, dor nas articulações, dores musculares, dor atrás dos olhos, tosse seca, e ficar assim, com prostração, não tiver força para nada, essas pessoas têm que ir correndo para o hospital. E isso é exatamente o contrário de outras pessoas que não têm nenhum fator de risco e que teriam uma gripe comum. E aí confundem achando e já vão direto para o hospital. Essas pessoas não deveriam ir para o hospital, não deveriam procurar um serviço de saúde, elas deveriam ficar em casa e tentar tratar igual nossa avó fala mesmo, com gancho de galinha, com água e repouso. Chá. Isso, é exatamente assim, porque o hospital é o local mais propício para você pegar qualquer gripe pior do que aquela que você já está manifestando. Então tem que ficar atento. Então corre o risco, inclusive, da pessoa estar com uma gripe comum, confundir com H1N1, ir no hospital e aí ter lá um paciente, né, que está com o vírus de verdade e a pessoa acabar se contaminando. A grande diferença é que, como nem todos nós... Porque está no ar, né? Exatamente, está no ar e tem maneiras muito fáceis de pegar. Espirrando, você pegando no lenço da pessoa que espirrou. Enfim, a gente até vai falar depois, né? A gente pensou em ajudar aí a população, se puder, quiser colaborar. Mas... eu acho que a questão assim, muito importante é que o H1N1 está tomando o nome do vírus, né, virou como se fosse o nome da doença, mas não é. A gripe, através desse vírus, causada por esse vírus, a questão central do problema é que pode complicar. As pessoas não estão acostumadas a ficar gripada e pode complicar. Né? Você tem uma gripe, e você melhora, tem uma tosse, fica com tosse, tem uma gripe aí, 15 dias de tosse, não é? Ai, fiquei com muita tosse, ou então fiquei muito entupida. Uma gripe normal, ela começa mais leve. Essa é uma das poucas indicações assim, de diferença que a gente percebe. A pessoa mais pode rápido, como a Paula falou, mais abrupto. Né? Esse que é o problema. Nesses grupos especiais que a Paula citou, né, que são pessoas mais, digamos, cujo sistema imunológico está um pouquinho mais debilitado, elas podem complicar. A complicação do H1N1 normalmente é uma questão respiratória grave e aí realmente pode virar óbito. Então, se você está com manifestação de gripe, essas que a gente tem mesmo por qualquer gripe, e você começa a ter uma dificuldade para respirar, e aí seria um sinal de alerta, sinal vermelho para correr, para procurar ajuda médica. Então, Mariana, qual que é a melhor maneira da pessoa prevenir essa contaminação com o vírus do H1N1? Na nossa campanha, a gente está focando em algumas coisas. É claro que tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Evitar lugar fechado, deixar a casa arejando, principalmente se tiver alguém gripado em casa. Por mais que está friozinho, né? A gente pensa que tem que deixar tudo fechado para não pegar vento, não pegar corrente de ar, mas não, ao contrário. O vírus está no ar mesmo, né? Como você falou. Então a gente tem que arejar os locais. Se você estiver resfriado, é importante evitar lugares fechados, com aglomeração de pessoas, cinema, shopping, enfim. Mas a gente está focando numa coisa que os estudantes chegaram à conclusão que era muito importante. Sensibilizar as pessoas que o simples gesto de lavar a mão corretamente diminui muito a chance que você tem de ficar doente. Então, a gente faz muitas coisas durante o dia, né? A gente não para pensar. Sai de casa, pensa em quantas coisas você pega quando sai de casa. É verdade. A chave, a maçaneta, abre a porta do prédio ou da casa. Cumprimenta as pessoas. Entra no carro, sai do carro, supermercado.
dinheiro, ônibus. Cartão de banco, né? Cartão de Ali, então, que banco. você tem que botar o dedo. Bota o dedo, exatamente. Então, por mais que você passe a blusa, ou você limpe a mão, enfim, a tua mão passa a ter todos aqueles contaminantes que a gente não vê mesmo, né? Vírus e bactérias a gente não enxerga com o nosso olho. Então, a gente chegou a essa conclusão que é importantíssimo sensibilizar as pessoas para 2 cuidados. O primeiro é lavar bem a mão e lavar corretamente. A gente acha que fazendo assim ou passando aguinha, né? Faz assim com a mão, isso ajuda. Então, e não, a gente vai ver que não, né? Não ajuda. Lavar a mão com sabão corretamente, isso já diminui muito a chance de você ficar doente. É claro que se você estiver na rua, sabendo que tua mão está encostando nesse milhão de coisas que a gente acabou de falar, a gente tem que evitar levar a mão para o olho. Então, coçar o olho é uma coisa que a gente tem que evitar Botar fazer. um álcool gel na bolsa, às vezes resolve também, até você chegar em casa para poder lavar a mão. Exatamente. Se não tiver onde lavar a mão, foi no banheiro, saiu do ônibus, ou mesmo no shopping, pegou em dinheiro, se tiver a possibilidade de comprar um álcool gel agora está na moda, né? A gente até produziu lá na faculdade, os estudantes produzindo álcool gel no laboratório, fizeram amostrinhas para distribuição, justamente porque é uma coisa efetiva mesmo. Ou passar álcool, se não tiver álcool gel, tiver álcool qualquer em casa, tipo de álcool. tipo, isso já é melhor. Não substitui a lavagem das mãos, mas já é alguma coisa. E evitar levar a mão à boca, não comer com a mão. Então, assim, são coisas muito simples, né? Se a gente pensar antes de ficar doente, antes de ter que tomar remédio, a gente pode evitar realmente. Então, gente, agora a gente vai, né, assistir uma forma de o que acontece, né, uma ilustração de o que acontece quando você sai de casa, como a professora Mariana falou, né, entra em contato com várias superfícies com as mãos e depois, né, então a Paula, estudante, vai ilustrar para a gente como que é esse processo. Bom, então aqui a gente vai demonstrar como seria uma correta lavagem das mãos. E sempre lembrar que toda vez que você lembrar, corre para o banheiro e vai lavar as mãos. Mas não esquecer de 3 situações mais importantes, que seriam antes de comer, após usar o banheiro e após espirrar. E aqui eu vou demonstrar com essa tinta guache na minha mão quais são os locais que eu deveria não esquecer, porque geralmente as pessoas lavam a mão só para fingir, né? Coloca aqui uma aguinha, só passa. E na verdade, quando eu espirro ou eu pego no ônibus em locais que várias pessoas tocaram as mãos, eu não encosto só a palma da minha mão. Eu também tenho que lembrar que eu tenho dorso, eu tenho entre os dedos, tenho aqui nas minhas próprias unhas. Não podemos esquecer de lavar aqui também. Então, a tinta guache aqui está demonstrando todas as partes da minha mão que devem ser lavadas. Quando eu for lavar a mão, então, eu tenho que pegar, colocar um pouquinho de água, um pouquinho de sabão e começa com o básico, mas não parar no básico. Faz aqui a palma da minha mão, faz o dorso, sempre esfregando. E lembrar que você está tirando de forma mecânica mesmo toda a flora bacteriana que está aqui, toda a sujeira, vírus, bactéria. E sempre lembrar de ir em direção às pontas dos dedos. Depois ir aqui contornando os dedos, todos eles, aqui em volta. Na outra mão. As pontas das unhas você pode esfregar na palma da outra mão para poder limpar, assim. E não esquecer também de lavar os punhos, que aqui também vem contaminação. A mão não é para parar aqui, tem que vir um pouquinho mais acima. E depois disso, abrir aqui a torneira e fazer a remoção mecânica mesmo, que é em direção à ponta dos dedos. E depois de enxaguar a mão, lembrar que a maçaneta ficou suja e fechar com o cotovelo ou com algum papel que estiver próximo. Professora Mariana, muito obrigada pela sua participação. Paula também, obrigada pela presença de vocês aqui no Conexão Unifeso. E voltamos já já
com a professora Maria Terezinha Espinosa de Oliveira, que vai conversar conosco a respeito das greves dos professores em todo o país. Não saia daí, fique com a gente.